Atiradores, você tem que ver o que está acontecendo com o preço do Bitcoin neste sábado, pois mantivemos a ação do preço até agora acima dos 34 mil, nível com uma baixa de 34,0008. Nosso pior cenário de que falamos há alguns dias foi o nível de 33 mil para o Bitcoin agindo como um nível de suporte importante. Observe aqui quantas métricas estão mostrando confluência com o que aconteceu em julho de 2021 e em junho de 2021, quando o Bitcoin inicialmente atingiu o fundo do poço em 29 mil. Todas essas métricas nas últimas 24 horas atingiram os mesmos níveis que foram alcançados em junho e julho de 2021, indicando que para aqueles que não compraram Bitcoin nesta queda inicial aqui chegamos abaixo de 34.788, que acabou sendo a zona de acumulação para capital institucional. Agora estamos tendo a mesma oportunidade que estava presente em julho com a ação atual do preço do Bitcoin e, acima de tudo, com a cadeia. Métricas que nos mostram que temos praticamente capitulado ao ponto do mesmo nível de eu acho que você pode dizer. Descontos que vimos em julho e junho de 2021. A pergunta é quando começaremos a ver o volume chegando ao domingo de hoje. Vamos olhar exclusivamente para o mercado de criptomoedas. Não cobre os mercados tradicionais. Vejo que já temos traço que bruciaris na transmissão ao vivo. Vou manter minha previsão que 33 mil é potencialmente o pior cenário agora para o Bitcoin se começarmos a ver a ação do preço abaixo desse suporte estrutural de mercado em torno de 33%. 000 dólares americanos, que seria um pouco de baixa no mais médio prazo, mas se pudermos ficar acima de 33 mil, acho que a probabilidade de um salto de volta a algumas dessas médias móveis em torno do nível 44.800 torna-se altamente provável que já estamos vendo o Equador comprando seu Bitcoin mais barato a esses preços. E se vocês assistiram à recente entrevista de Michael Saylor com Milímetros Cripto, está bem claro que depois dezembro de 2020, o interesse institucional nesse mercado realmente começou a aumentar e, portanto, temos que perceber que agora o que estamos vendo é uma sacudida de todas as posições que foram inseridas no mercado após janeiro de 2021, e logo após dezembro de 2020, quando o mercado de criptografia realmente começou a subir. Voltamos aos mesmos preços que vimos naquele período em janeiro de 2021 e, portanto, quando olhamos para o VPVR e olhamos para onde a maioria das posições foram acumuladas, observe se deveríamos apenas ver quando o Bitcoin quebrou seu recorde anterior de 2017, onde a maioria das posições foi acumulada em termos de nível de preço. Vamos apenas pegar o gráfico e ver exatamente quando saímos daquele dia. Observe que VPVR está nos dizendo 34.650 é onde a maioria das posições foram acumuladas depois que vimos o grande rompimento do nosso anterior alta de todos os tempos para que possamos assumir. Neste momento adivinhe o que Tesla conseguiu em torno de 31 mil. Você sabe que Musk comprou em cerca de 31 mil. Então estamos dentro de 10% dessa faixa de preço agora e você tem que perguntar a si mesmo a pessoa mais rica do mundo. Pessoa bem-sucedida e mais inteligente do mundo acumulou suas posições dentro desta faixa aqui entre 35 mil e 30 mil seria um inteligente. Hora de ser o custo do dólar calculando as posições em Bitcoin com o semanal da Ethereum em níveis que não vimos desde dezembro de 2019. É hora de ser o custo do dólar, calculando a média das posições e comprando o medo do mercado. Eu certamente acho que esse é o caso. Eu adoraria ouvir a opinião de seus caras convencer um Bitcoin Log no chat ao vivo agora. Vamos ler alguns deles ao finalizar esta análise e eu vou abordar mais algumas questões também. Vejo que temos desejos sobre as necessidades na transmissão ao vivo também do Ami Hacklin. Lembre-se de esmagar comum para o algoritmo do YouTube. A propósito, então, 34.659 VPBR está dizendo que é onde a maioria das posições foram acumuladas depois que o Bitcoin rompeu 20 mil na alta anterior de todos os tempos. Então já estamos praticamente no chão. E, portanto, eliminamos a maioria dos novos indivíduos que entraram nesse mercado após janeiro de 2021 e isso é claramente mostrado com o on-chain. Métricas que acabamos de mostrar a vocês. Estamos dizendo que a maioria das pessoas, vocês sabem que entraram em posições recentemente, estão perdendo
Agora vamos apenas olhar para a ação do preço um pouco mais adiante através deste VPVR. Vamos apenas ver o que aconteceu desde que o Bitcoin atingiu o topo inicialmente. Não o nível 69 mil, mas o nível 64 mil. Então foi aí que vimos o pico. Emoções, certo que foi o topo inicial, então vimos a queda e, em seguida, a forma alta mais alta. Adivinha o que? 36.341 é onde vimos a maior quantidade de acumulação. Então 34 ou 36 mil é onde vimos a maior quantidade de volume agora. Se olharmos para o que aconteceu depois disso cair e vimos o dinheiro inteligente se acumular aqui abaixo desse nível de 35 mil, onde a maioria das posições foram iniciadas. Adivinhem. Depois que vimos o fundo inicial, adivinhe até que ponto o preço médio das posições chega a 46 mil. É por isso que muitas pessoas que entraram recentemente no mercado estão com perdas, estão sendo testadas agora, certo? 46 mil é um nível muito importante, é onde há muito volume aqui. Você pode ver uma grande acumulação e estamos tão abaixo desse nível. A questão é quantos mais vendedores poderiam realmente entrar neste mercado quando temos 25 anos abaixo do preço médio que a maioria das pessoas entrou depois que vimos o fundo inicial em 29 mil. Então está bem claro agora que estamos com desconto. Preços e então nós realmente temos que nos perguntar se esta é uma oportunidade de estar entrando em posições. Bem, aqui está o que eu vou dizer quando se trata de posições alavancadas. Este é um momento extremamente arriscado para entrar em posições alavancadas. Mas quando se trata de posições à vista, acho que esta é a principal oportunidade de ser o custo do dólar, calculando a média das posições de longo prazo que você planeja manter 3 a 5 anos porque, neste momento, não espero que o Bitcoin veja uma desvantagem abaixo de 33 mil no curto prazo imediato. Acho que em algum momento ou outro, veremos um salto e, se entrarmos no gráfico horário, começamos a olhar para algumas das dicas que estamos recebendo. Observe como finalmente vimos algum volume de compra institucional abaixo de 34.788 não é uma surpresa para aqueles que estavam sintonizados no canal. Chegamos abaixo de 34.788 nível principal então vimos o volume institucional chegar na mesma coisa aconteceu aqui recentemente, quando chegamos abaixo de 40 mil em volume institucional. Na verdade, vimos mais volume institucional desta vez, mas praticamente a mesma quantidade de institucional manteve o Bitcoin à tona por algum tempo, certo? E então poderíamos supor agora que quebramos 38 mil e 36.500. Chegamos abaixo de 34.788. Que finalmente vimos algum volume institucional chegar que poderíamos potencialmente começar a variar acima de 34.788. E potencialmente voltar para testar 38 mil em um curto prazo imediato. Acho que isso aqui vai ser a ação do preço que esperaremos aqui nos próximos dias. Será manter a ação de preço acima de 33 mil, talvez ficar abaixo de 38 mil no curto prazo, mas variando entre 34.788 e 38 mil. Portanto, estar abaixo de 35 mil é provavelmente a melhor entrada agora que poderíamos obter quando se trata do preço do Bitcoin. Já vimos mais de $1 bilhão liquidados, vimos a liquidação. Evento, sempre esperamos por aqueles certos porque, uma vez que o evento de liquidação acontece, às vezes é quando começamos a ver esses fundos, certo? Então, se assumíssemos uma ação de preço semelhante à que vimos aqui em junho, até julho, poderíamos supor que poderíamos apenas tomar uma xícara de café aqui, esperar que os mercados tradicionais descubram o que querem fazer antes de vermos a continuação para o lado positivo. Mas neste ponto, eu não acho que veremos muito mais ação de preço abaixo do nível de 33 mil. Se o fizermos, pode ser um pavio, mas acho que algum ponto ou outro vamos ficar acima de 35 mil no curto prazo imediato. Então eu adoraria ouvir vocês pensamentos. Eu certamente tenho custo em dólar em média mais posições em Bitcoin neste nível de preço, porque agora sabemos onde as instituições querem acumular. Sabemos que esse é um ótimo nível para acumular Bitcoin e já terminamos 50% abaixo do nosso recente recorde histórico de 69 mil dólares americanos em ponto. Se você acredita que o Bitcoin realmente atingiu o topo em 69 mil, que foi um meme antes de acontecer, é literalmente uma piada. As baleias estão fazendo uma piada sobre nós e estamos a 50% abaixo dessa alta de todos os tempos. Eu certamente acredito que até 2025 o Bitcoin estará muito acima de 100 mil dólares americanos,
Certo, eles não vão criar mais Bitcoin tão certo. Agora estamos recebendo um desconto de 50% se você entrar na loja antes de eu ler algumas das opiniões de seus caras. Eu vejo Tuana que diz que ele respeitosamente o discorda aqui. Então nós vamos ter um pouco você sabe vamos ficar um pouco para trás e para trás aqui com o público ao vivo em apenas um segundo. Mas se você entrar em sua loja favorita e você vê o seu item favorito 50% de desconto, o que você vai fazer? Você vai apenas deixá-lo sentar lá e talvez voltar outro dia e depois descobrir que não está mais com 50% de desconto ou você está. Vou aproveitar essa oportunidade e então vou convencer vocês agora e dizer quando o Bitcoin está a 50% de desconto em relação ao máximo histórico de 69.000 que sabemos que é uma piada. Não é o momento certo para acreditar no medo bem, obviamente. Tuan discorda aqui respeitosamente diz que no verão tínhamos a média móvel de 50 semanas, abaixo de nós como suporte e nada além de agora também o mercado de ações parece estar à beira do colapso. Eu diria que qualquer pessoa que já disse o mercado de ações esteve à beira do colapso tem estado totalmente errado. O mercado de ações nos últimos 100 anos trouxe continuamente mais de 7 para 10% de ganhos todos os anos, em média, e nunca já se manteve em níveis que mantiveram uma tendência de baixa. Foi o que vimos em março de 2020, o mercado de ações de medo extremo corrigido. E então ele rompeu seus altos direito e por isso é apenas economia certa como a inflação aumenta à medida que começamos a ver o dólar americano perder seu valor. A oferta de M2 aumenta, os ativos começam a aumentar de valor, certo? E então eu acho que qualquer pessoa que diga que o mercado de ações está prestes a entrar em colapso é você. Eu sei, obviamente, extremamente medroso e tem a opinião errada. Quero dizer, é apenas ciência, olhar para o passado e olhar para o que tem aconteceu antes, certo? Então Arias diz o que você está bebendo. Bang Energy Wine diz enquanto eu concordo com a média de custo em dólar de longo prazo, acredito que todos vamos consolidar mais baixo tem movimento lateral, enquanto os investidores tradicionais percebem o valor do Bitcoin. Aqui está a coisa que os investidores tradicionais já perceberam o valor do Bitcoin depois de Elon Musk comprou o Bitcoin dele a 31 mil dólares americanos em janeiro de 2021 e desde então eles têm dito ok, bem, parece um ativo interessante, certo? Eu assisti a entrevista de Michael Saylor hoje com Milímetros Cripto. Ele disse que sim, tantas instituições e escritórios familiares vieram até mim desde os últimos tempos e manifestaram interesse em colocar alguns de seus tesouros no Bitcoin da maneira certa e isso tudo aconteceu depois de 2021, depois que Elon Musk, a pessoa mais inteligente e rica do mundo, disse, ei, estamos colocando $1 bilhão em Bitcoin como hedge contra toda essa impressão de dinheiro e, desde janeiro de 2021, os investidores têm dito a si mesmos que estamos procurando entradas no Bitcoin. Os inteligentes estão esperando, certo? Bitcoin subiu formou seu máximo de todos os tempos em 64 mil. Vimos a descoberta de preços com investidores de varejo agora as instituições disseram que perfeito, vamos ver o quão baixo podemos trazer isso. Eles reduziram para 29 mil, 28 mil. Adivinhe se vocês assistiram ao vídeo de Bitcoin outro dia o que aconteceu com o SP500 em 2000, quando vimos uma espécie de a estrutura de mercado macro semelhante que estamos vendo agora com o Bitcoin, onde tínhamos esse tipo de topo duplo e observe aqui como isso na verdade acabou jogando na macro. Então se você olhar para SP500, isso não parece muito parecido com o que aconteceu em 2000, certo? Então você tem uma alta e depois você desce e então você forma o mais alto e então adivinha o que? Você desceu uma última vez. E para o SP500, ele decidiu vir e formar uma baixa mais baixa, que na verdade é um cenário de alta, certo? Então quando você forma uma alta mais alta então você desce. Na verdade, era quase como um topo duplo, assim como que o Bitcoin está fazendo. Eles formaram um baixo mais baixo, mínimos mais baixos não são uma coisa ruim, certo? Então é mais alto, mais baixo, SP500 decidiu formar um baixa mais baixo apenas vem um pouco mais abaixo. Então se assumirmos a mesma estrutura de mercado que o Bitcoin está fazendo agora, estamos falando talvez um pouco abaixo de 28 mil desvantagem máxima se virmos capitulação. Esta semana, com os mercados tradicionais FTX Invest Fund já em sua média móvel de 200 semanas, quer dizer, quanto mais desconto você poderia pedir, certo? Então você está falando SP500 em 2009 voltando finalmente imprimindo sua última baixa aí, em seguida, subindo agora vai levar 10 anos Bitcoin para fazer isso no mercado de criptomoedas muito mais rápido. E ainda uma capitalização de mercado muito menor do que onde o SP500 estava e então,
Poderíamos esperar algo semelhante onde vamos chegar ao fundo para o mesmo. A mesma faixa que chegamos ao fundo do poço inicialmente bem. É assim que esse mercado funciona. Já descobrimos onde as instituições querem se acumular e, portanto, poderíamos esperar isso em algum momento ou outro em que estamos. 10 a 15, talvez 20 no máximo agora, para Bitcoin. E há muitas coisas que estão sugerindo que isso agora é potencialmente um fundo. Agora você fala sobre as médias móveis, certo? Você disse, bem, inicialmente, tivemos a média móvel de 50 semanas aqui e, portanto, isso segurou bem. Adivinhe o que nós ter a média móvel de 100 semanas aqui em os $32.000 seria mais otimista para nós saltar antes da média móvel de 100 semanas ou vir e testar a semana 100. Média móvel que ainda nem chegamos e testamos. Seria mais otimista saltar antes do teste. Adivinhe o que aconteceu com a capitalização total de mercado quando vimos Bitcoin descer para aquela média móvel de 50 semanas que saltou antes de testar a média móvel de 50 semanas que você não fez o teste. Se você está esperando por esse teste, adivinhe o que esses 3% que você está tentando espremer não vai acontecer. Você vai perder sua oportunidade se você esperar tanto tempo, certo? É por isso que quando se trata de posições de imagem é uma história diferente. Posições put, agora é a hora. Na minha opinião, pelo menos eu estou colocando meu dinheiro onde minha boca está e estou investindo nessa média de custo em dólares de mercado no mercado com grandes posições agora porque estamos com alavancagem de sobrevenda. Temos um valor profundo. Aviso de território aqui, teste de capitalização de mercado total, suporte estrutural de mercado. Agora nós meio que quebramos, mas eu estou totalmente bem com isso porque adivinho que normalmente se você vem para um esporte estrutural de mercado, digamos que você o quebre e tome uma xícara de café lá, essa é a última vez que você vai testar esse nível de esporte e ele simplesmente não vai se tornar mais relevante e eu acredito que é isso que vai acontecer aqui entrando 2023. Vamos ver a capitalização total de mercado se mover para novos máximos de todos os tempos. Vamos ver o Walmart, Facebook, Instagram, todas essas empresas se movendo para o metaverso, trazendo cada vez mais interesse em o mercado de criptomoedas e vamos ver a continuação da capitalização total de mercado para ir além de 2 trilhões de Bitcoin. Não chegou ao topo em 69.000 dólares americanos. É uma piada e se você acredita, então bom para você. Quero dizer, é que é realmente uma piada. Somos 69 mil nós. Era literalmente um meme, certo? Então vamos ver quem aqui poderia convencer alguém ou se vamos ver o que as pessoas têm a dizer aqui. Eu perguntei a você sobre convencer alguém como eu que está no mercado há 4 anos para ser uma posição média de custo em dólares. Eu adoraria ver o de seus caras pensamentos aqui. Sati disse, é vazio se diminuirmos os níveis de 24K. Há uma lacuna de PIM que provavelmente não há como. Que estamos em baixa na macro se ficarmos acima. 19.7, certo? Então 19.700 é o máximo anterior de todos os tempos. Obviamente, nunca queremos ver o Bitcoin descer para esse intervalo abaixo de 19.000. Quero dizer, esse seria o caso final do urso, certo? E diria que o Bitcoin potencialmente não é a tecnologia certa para um valor digital de um armazenamento de você sabe uma versão digital de ouro. Quero dizer, isso começa a tirar a tese macro de alta 1. Eu espero que isso aconteça, inferno. Não, de forma alguma, não seja o que for. E então, apenas falando sobre o pior cenário, estamos falando de 40% de desvantagem até esse ponto. O pior cenário, talvez sigamos o que o SP500 fez em 2000. Chegamos. Talvez cheguemos a esse nível, mas quero dizer, isso é assumir que o que aconteceu aqui em 2020 não aconteceu, certo? Que não vimos essa transição. Ataque. Não vimos a força no mercado de criptomoedas da maneira que vimos em 20. Quero dizer, seria quase irracional para que os preços desçam a esse nível. Na verdade, temos esse grande suporte estrutural de mercado para esses ursos, certo? Se vocês querem que eu seja baixista aqui, vamos. Apenas inverta os nomes do lado de baixo por um segundo. Nos próximos 5 minutos eu vou ficar envergonhado. Então eu vou jogar isso fora como se eu fosse a maior cerveja do mundo. Então caras, estamos em um urso mercado, estamos entrando em um mercado baixista, certo? Eu vou literalmente jogar charadas com vocês agora. Então estamos em um mercado baixista. Então o Bitcoin está caindo. É óbvio que estamos em uma tendência de baixa que estamos vendo. Perdas após perdas, liquidações. Então aqui está o que eu acho que o Bitcoin virá testar o nível mais baixo que poderia testar para permanecer em um curto prazo. Para o mercado baixista de médio prazo, mas mantenha-se em uma tendência de alta macro. E o que isso significa? Que chegamos à nossa queda de março de 2020. Medo máximo não apenas nos mercados tradicionais, mas no mercado de criptomoedas. Então chegamos ao fundo do poço aqui. Bitcoin, um mínimo de 37,82. E então chegamos a 10 mil dólares americanos, certo? E nós quebramos 10 mil e voltamos para baixo. Todo mundo estava como tudo bem. Bitcoin atingiu 10 mil, que é isso que é tudo. Não vai subir ainda mais, mesmo que tenha superado o SP500 aqui. Rompendo sua marcha.
altos voltando para eles. E então vimos testar o suporte uma segunda vez. Então temos um suporte estrutural de mercado que foi testado uma vez em março de 2020. Uma segunda vez em um período muito emocional para Bitcoin quando ele cruzou pela primeira vez mais de 10 mil e adivinha que não testamos o nível de suporte desde que vimos Bitcoin corrida exuberante até 64 mil e depois 69 mil dólares americanos. Então se eu fosse o máximo, você sabe um urso máximo agora, eu diria que o valor máximo de desvantagem para um pavio pode ser de 27 mil dólares americanos para testar esse nível de suporte porque isso é obviamente medo de pico. Quero dizer, se abrirmos os mercados tradicionais na segunda-feira, vemos o fundo de investimento da AC realmente cair e cair abaixo de sua média móvel de 200 semanas. Veja Nasdaq apenas começar a cair porque a Apple e a Microsoft, que compõem 34% do índice Nasdaq, começam a cair. Realmente vemos isso acontecer. Bem, então aqui está o cenário de queda máximo de 27 mil. E o que isso significa? Que significa que o Bitcoin desce cerca de 20% a mais e é isso mesmo. Então para as pessoas que compraram a 69 mil isso pode ser que você saiba que você está 90% abaixo do seu portfólio. Mas adivinhe o que aqui está coisa engraçada sobre isso se você acha que o Bitcoin atingiu o topo ou não chegou ao topo em 69 mil certo. Literalmente 69 mil é a razão pela qual eu continuo dizendo isso é que era 69 mil no ponto nem 69.0001 era 69 mil no ponto. Assim como o meme que Elon Musk postou em outubro de 2021 antes de acontecer certo. Então ali provavelmente era o único com aqueles ordens de limite de venda sentadas em 69 mil dizendo a si mesmos que esta vai ser a coisa mais engraçada do mundo e, por isso, digamos que acabamos de voltar para 69 mil se você não acredita que o Bitcoin chegou aos 69.000 se voltarmos para 69 mil agora, estamos falando de um potencial de 100% de alta com 20. O potencial máximo de desvantagem é que não há risco de recompensar direito para posições de longo prazo, estamos falando de um quarto risco para recompensar, certo É uma proporção de 4 para 1 lá, certo? Então estamos falando de 100%, mas quero dizer, se fôssemos apenas continuar treinando, pegue uma posição longa aqui e desenhe isso, estamos falando 23. Como ele mesmo sabia que o nível de suporte estava certo, não é tão engraçado e, em seguida, qual é a vantagem potencial se não acreditarmos que o Bitcoin chegou a 69 mil, o que não faria sentido para um ativo como o Bitcoin para chegar a 69 mil certo? Quero dizer, é literalmente uma piada. Havia um volume baixo e eles foram capazes de fazer isso. É por isso que é uma piada, certo? Porque se houvesse um volume verdadeiro aqui com essa alta mais alta que o formou, quero dizer, os investidores teriam trazido o preço acima de 69 mil. Eles teriam pelo menos os 100 acima dele, ou pelo menos descendo abaixo dele. Mas eles não sabiam por que havia baixo volume. Então as baleias foram capazes de controlá-lo. Eles foram capazes de imprimir sua alta mais alta. Eles provavelmente não controlaram essa altura aqui. Isso provavelmente era a vareja controlando essa direita alta porque adivinha 64.854. Isso não parece uma piada não. Isso foi um verdadeiro alto e então o volume caiu e agora? A menos. Volume de células e volume de compra nas bolsas eles foram capazes de fazer uma piada com 69 mil e, felizmente, agora eles nos derrubaram 50 certo e então estamos falando de risco para uma recompensa de 100%. Menos 20 para posições de longo prazo 1 e então se isso não te convencer, eu não sei o que vou dizer. Continue vindo até mim, continue me dizendo que este não é o momento certo para comprar e eu vou continuar voltando para vocês. Vamos lá, quero dizer, de uma forma amigável, certo? Isso é conversa amigável que estamos tendo, mas eu acho que é interessante fazer dessa maneira, porque é quase como se alguém realmente tivesse uma boa opinião sobre o lado de baixo dizendo que, ok, este é realmente um momento horrível para ser o custo do dólar, calculando a média de posições do mercado. Na verdade, vamos capitular e vamos literalmente ver um asteroide maior que a Terra. Venha e atinja a Terra e tudo o que temos. Avançamos em direção a tudo em que progredimos até 2020. Tudo que entrou em colapso e foi reconstruído vai desaparecer. Novamente, é isso que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que nós, como sociedade, chegamos a um ponto em que não podemos progredir. Como uma sociedade, o não 2020 velho, apagou o velho que trouxe no novo e eu acredito que o novo é o novo e está aqui para ficar certo. Nós reconstruímos este mundo em El Salvador adotando o Bitcoin como moeda legal. Você sabe que essas são coisas que não vão mudar, o enredo vai continuar. Você sabe que eu estava procurando. Neste post no Twitter hoje foi como porque o mercado de criptografia está caindo bem e havia 4 razões pelas quais o número 1 Coving e número 2 alimentou aumentos nas taxas de juros, como todas essas coisas que foram razões para esta queda de mercado. É como se eu realmente não me importasse.
O número 1 foi o Bitmark sendo hackeado por 300 milhões. Eu não me importo com o Bitmark, mas eu passei pelo BitMEX. Ou sim, eu passei pelo BitMEX, mas eu também fui para a MTGOX, certo? Como eu passei por tudo isso em 2017-18, quero dizer, nós já passamos por isso mil outra vez. Então o hack eu não me importo. Crypto.com foi hackeado e eles têm um estádio em lá agora, certo? Como se não importasse. Hack é um hack, pegue seu código, obtenha melhores programadores, certo? Você sabe. Então isso não é uma preocupação alimentada. Direitos de juros que conhecemos federais, vamos aumentar as taxas de juros. Uma vez que eles baixaram as taxas de juros, você não diminui as taxas de juros sem as expectativas de que você vai aumentá-las. Eu também não me importo com isso, certo? Então é como porque estamos realmente caindo agora. Estamos voltando no tempo. É que o que aconteceu é que estamos voltando para os anos 90 e 2000. Onde a tecnologia não será a força dominante da economia. Não, não vai acontecer. A raça humana progrediu após 2020. Nós eliminamos, fora do antigo, reconstruímos o novo e vai ficar assim. Agora estamos tendo uma oportunidade, na minha opinião, que não vamos conseguir por muito tempo. E isso é Bitcoin com alavancagem de sobrevenda com 50% de desconto. Antes de entrar no nível 100 mil, eu vou te dizer o que todo mundo que entrou neste mercado, e eu tenho feito vídeos sobre isso. Você sabe sobre esse tópico nos últimos 4 anos. Todo mundo que entrou depois de dezembro de 2020 esperava que o Bitcoin atingisse 100 mil dólares americanos. Esse é o fato da questão. E por que não atingiu 100 mil dólares americanos? Em 35 mil dólares americanos que Bitcoin estava no mesmo preço há um ano, e eu estava em êxtase. Eu estava tão feliz que eu estava. Deus, como este é um ganho de 8x da minha entrada em 6 mil. Isso é tão bom que quebramos 20 mil. Estamos na descoberta de preços, o mesmo preço que estamos agora. Hoje, um ano atrás, eu estava super empolgado com isso, e agora estamos de volta aos 35 mil e todo mundo está tipo: oh meu Deus, é o fim do mundo, acabou, Nasdaq vai cair, tudo vai cair. Nós vamos entrar na pior recessão da nossa vida e eu estou sentado aqui como: espere Bitcoin a que preço? 35. Eu ainda tenho 8x nessa entrada 6 que eu estava. Eu estou tão animado por isso um ano atrás, porque eu não estaria animado hoje. Certo? E então por que isso acontece? Você tem que perceber que quando o mercado quebra, especialmente a criptomoeda, especialmente o Bitcoin, porque se isso for comprovado historicamente nos gráficos, e você não pode negar o fato de que, uma vez que ele quebra o máximo histórico, nunca mais volta a cair para o máximo de todos os tempos. Então o fato da questão é que quebramos 20 mil e entramos em uma nova matriz. Agora o que é essa nova matriz? Bem, todas as novas pessoas entram no mercado e eles têm suas próprias opiniões agora, certo? E então essas opiniões eram: Bitcoin vai atingir 100 mil, Bitcoin vai atingir 100 mil, Bitcoins vai atingir 100 mil, certo? E então eles trazem isso à tona. Eles encontram o que é o varejo, o que é o máximo que os varejistas dispostos a pagar. Eles descobriram que 64 mil era o máximo que eles estavam dispostos a pagar. Ok, perfeito, vamos baixar o preço. Então é por isso que você vê a maior quantidade de pressão celular. A pressão institucional das células entra. Eles baixam o preço e esperam. Eles veem tudo bem. Onde começamos a realmente ver o varejo. Quero comprar E uma vez que eles descobrem que eles tornam o mercado chato por um pouco de tempo, eles acumulam suas posições. E então adivinham o que eles decidiram fazer? Eles trouxeram isso para uma alta mais alta. Agora eu tenho uma opinião sobre por que eles trouxeram isso para um nível mais alto. Eu diria exatamente qual é essa opinião para aqueles que assistiram ao nosso canal nos últimos meses, se não nos últimos anos. Não, eu disse isso em um dos meus vídeos, eu não sei qual vídeo, mas para aqueles que entraram em posições abaixo de 10 mil em Bitcoin quando vimos a alta inicial em 64 mil, se vendesse meu Bitcoin aqui, eu teria acionado impostos sobre ganho de capital de curto prazo e, portanto, fui incentivado a não vender meu Bitcoin até um ano após a compra que aconteceu em outubro, e então eu tive que esperar. Então outubro de 2020 estamos falando assim aqui. Então deixe-me limpar este gráfico. Eu sei, há tantas linhas, então eu estou falando. Então estamos conversando aqui, então é outubro e então tivemos que esperar um ano, certo? Porque você tem que esperar um ano e depois adivinhar o que é onde eu poderia ter vendido e realmente desencadeado ganhos de capital de longo prazo e cortar meus impostos praticamente pela metade. Certo? E assim as instituições smart miners que estiveram no mercado, as que merecem ser recompensadas neste mercado, as que estiveram antes de 20 mil, certo? Aqueles que foram anteriores a dezembro de 2020. Eles tiveram a oportunidade
para sair com ganhos de capital de longo prazo versus ganhos de capital de curto prazo em outubro, e foi isso que dissemos. Eu disse que no meu vídeo eu disse que há uma grande chance de chegarmos aqui como uma alta mais alta porque as pessoas vão tomar impostos de ganho de capital de longo prazo, porque eu sabia que tinha posições nesses 6 mil e meu contador me disse, mas você sabe que você pode vender isso agora e obtenha ganhos de limite de longo prazo em vez de curto prazo, porque já faz um ano, certo? Vocês se lembram de mim dizendo que sim no chat ao vivo? Agora, se vocês se lembram disso, para aqueles que foram sintonizado, diga sim e, de fato, faremos um sorteio de livro agora mesmo. Quem disser você sabe, na verdade, isso vai incentivar vocês a mentir. Então eu não estou. Vai dizer que vamos fazer um sorteio de livro no final deste vídeo e fazer uma pergunta. Susto disse que sim. Ela estava lá quando eu disse isso. Então S. Luba diz não. Ela não estava lá. Mas para aqueles que estavam lá, eu disse especificamente membros BC. Sharif, ela está conosco há muito tempo. Ali sabe, Sharif, você se lembra que eu disse que as pessoas vão acionar isso foi em Bitcoin, que 69 mil dólares americanos, certo? Eu era como as pessoas vão vender seu Bitcoin agora que chegou em outubro, porque agora eles podem desencadear ganhos de capital de longo prazo, não ganhos de capital de curto prazo. Então não é uma surpresa que o Bitcoin se formou. Quanto mais alto, fazia sentido, logicamente, fazia sentido fazer isso. E adivinha? 69 mil é uma piada. É literalmente uma piada. Eles trouxeram isso porque as pessoas mereciam. Nós merecemos isso. Merecemos ter a oportunidade. E eu vendi muito o Bitcoin e Ethereum aqui, então merecemos essa oportunidade. Só fazia sentido termos entrado antes do intervalo do novo de todos os tempos alto, então precisávamos dessa oportunidade. Fazia sentido. Era como um presente. E aqui está a outra parte. Você sabe o que mais é um presente? O fato de que eles superaram em 69 mil no ponto. Porque eles sabem que o real, sob como pessoas que entendem técnico, análise, as pessoas fazem gráficos há muito tempo, sabemos que é uma piada. Que é uma piada completa. Você não supera um ativo 69 mil dólares em um ponto depois que um meme foi. Postamos sobre isso. A menos que seja pura manipulação. Certo? E aqui está o segundo GIF que vocês realmente têm a oportunidade de aproveitar agora. Sabemos que isso é uma piada de um top 69 mil é uma piada, certo? E agora estamos de volta a cair 50% depois daquela alta que ainda não quebramos, e isso significa que sabemos que Bitcoin ainda tem. Você sabe que o Bitcoin ainda vai quebrar acima de 69 mil dólares americanos? Sabemos disso com certeza porque isso era uma piada, certo? E então, se for esse o caso, estamos com 50% de desconto agora. Poderíamos ter pedido uma oportunidade melhor para reentrar em posições agora no mercado de criptomoedas, e isso é apenas o que penso. Então, vamos ver que o tempo da TV diz que vendi alguns a 62k, 58k. Eu adoraria ouvir os pensamentos de vocês no chat ao vivo. O que vocês acham que é o fundo agora que quebramos abaixo? 35 mil, certo? Muitos de vocês estavam dizendo 38, 35 ontem. O que vocês acham que abaixo é agora? Vocês acham que chegamos ao fundo do poço em 34.788 praticamente, ou vocês acham que vamos ver níveis mais baixos? Eu adoraria ouvir os pensamentos no chat ao vivo. E vamos ver aqui. Cole McLaren diz que estou inscrito há 3 anos e você ainda é a mesma pessoa. É hilário. Obrigado. Grande. Diz que meu contador me disse em fevereiro 2021 deveria vender todas as minhas criptomoedas antes de chegar a zero. Apenas faça seus impostos, mano. Eu amo isso. Lixo. Diz que esta é uma segunda chance para tantos não cometer os erros cometidos anteriormente. A má compra e a falta de conhecimento. Todos são perdoados agindo agora. Pessoal, olhem para este fundo de investimento em Arco. Um dos fundos de inovação de alto desempenho, de 2020. Vejam onde está agora. Se eu vou ter a média do custo do dólar nos mercados tradicionais, este é o ETF que estou entrando. Você sabe. Eu ainda estou. Vou entrar em contato. Você conhece os ETFs de amplo mercado, porque esses são muito, muito fortes a longo prazo, mas olhe para isso. Média móvel de 200 semanas. Vocês entendem a importância de uma média móvel de 200 semanas, onde o Bitcoin é fundado todas as vezes durante um enorme mercado baixista. A média móvel de 200 semanas. Temos que puxar um gráfico de selos de Bit porque nem temos histórico de preço suficiente na Binance para isso. Mas veja como a média móvel de 200 semanas é importante. Então chegamos ao fundo da média móvel de 200 semanas. Em outubro de 2018, quando o Bitcoin estava em 3 a 4 mil dólares americanos, nunca chegamos abaixo da média móvel de 200. Certo? É essa linha azul. Então chegamos em março de 2020 e nós testou a média móvel de 200 semanas outra vez. Certo? Nunca quebrando essas horas de mudança de 20 semanas. Nem sequer fomos antes do Bitcoin atingir 20 mil dólares americanos, e adivinha quando o Bitcoin estava em 228. Ele nunca quis ir abaixo de sua média móvel de 200 semanas, mesmo antes de haver 200 semanas de existência do Bitcoin quando ele saiu pela primeira vez. Você sabe quando a semana 200
Começou a imprimir no gráfico, ainda não queria ir abaixo desse nível e poderíamos supor que mesmo aqui não estava abaixo do filme 200 ainda. Então a semana 200 obviamente é o melhor preço possível pode obter em qualquer ativo quando ele atingir esse nível. Certo, e eu também acho que o Bitcoin vai atingir sua média móvel de 20 semanas, onde atualmente está bem. É uma pergunta um pouco difícil, porque adivinha o que ele faz realmente faz sentido. Não seria contra a macro tese de que vamos, você sabe, como se aqui está a coisa que poderíamos, teoricamente, descer para a média móvel de 200 semanas em 19.500. E isso não quebraria a regra de que o Bitcoin quebrou seu recorde anterior de todos os tempos. E nunca voltou abaixo do recorde anterior de todos os tempos. Mas eu não acho que isso vai acontecer agora, porque ainda assim eu entendo isso. Nem testamos o movimento sem média ainda. A tecnologia ainda está extremamente otimista, a menos que você realmente acredite que tudo que reconstruímos em 2020 e 2021 será pagado de volta. Então o fato é que eu não acho que a semana do atum vai ser testada até que esteja mais para cima e então que isso significa bem os 200 que poderíamos lentamente tender até. Além de onde o preço atual está agora em 35 mil antes de fazermos o teste novamente. Então não fique aqui e fique muito animado por eu mostrar a você esta semana 200 e dizer a si mesmo, sim, eu não me importo com o que diabos nem mesmo dizendo durante todo esse vídeo, eu só vou esperar por essa semana 200, porque eu sei que alguns investidores fazem isso. Eles só querem esperar pela semana 200 e eu entendo isso, mas você também tem que perceber o fato de que o ativo não chega a essa semana 200 e fica acima de 40 mil. Digamos que 200 semanas vão subir lentamente. E subir e subir e subir e subir. A próxima coisa que você sabe, 35 mil foi um ótimo ponto de entrada, porque agora eles estão 200 semanas sentados em 40 mil, certo? Então esse é o tipo de mentalidade, então não fique muito animado. Lá atiradores 1, eu não acho que a semana 200 vai chegar à mesa para Bitcoin 1, a única vez que veio sobre a mesa foi a número 1 durante uma pandemia Então o número 2 foi quando vimos picos de desinteresse no mercado e como eu sei disso bem porque eu estava no Arizona falando sobre Bitcoin em novembro de 2018 e eu sabia quantas pessoas estavam realmente interessadas nisso naquela época. Você sabe, eu poderia olhar para a cabeça das pessoas. A maioria delas estava olhando para o telefone enquanto eu estava no palco falando sobre isso e então eu sabia que as pessoas estavam em pico de desinteresse e então e adivinham que isso aconteceu depois de meses após a divergência mensal de convergência média móvel RSI mensal virou vermelho para a direita. Então uma coisa que aconteceu recentemente, falamos sobre isso recentemente é o MACD que eu literalmente puxei o McDonald's agora por acidente porque eu não cliquei nos indicadores. Então nós também sei que o MACD recentemente acabou de aparecer no gráfico mensal vermelho pela primeira vez, certo? E tem, na verdade, cruzou abaixo do curto prazo. Portanto, a média móvel de longo e curto prazo cruzou abaixo. Então vimos o MACD crossover e ali ficou vermelho para a direita e isso também aconteceu aqui em junho de 2018. E levou Bitcoin meses e meses e meses para testar a média móvel de 200 semanas após aquela virada que aconteceu aqui em junho e julho, certo? Então a virada aconteceu bem aqui. Então estamos praticamente neste momento. Onde está a ação atual do preço, mas você tinha que entender que este é um mercado diferente de 2018. O domínio do Bitcoin de 2018 seguiu-te. E as pessoas ainda estavam temeroso de todas as moedas voltarem para o Bitcoin, desta vez, em torno do domínio do Bitcoin dissociado do TI, e eu também espero esse mesmo desinteresse, fase para entrar na equação. Eu não espero que isso aconteça novamente, essa fase de desinteresse. Não vai acontecer na minha opinião por causa do que aconteceu em 2020 na transição para a tecnologia, certo? As pessoas agora sabem e estão confiantes de que a transição já aconteceu e é atualmente acontecendo e está nos estágios iniciais de acontecer, certo? Então é quase como se isso fosse mais especulativo. E é por isso que conseguimos obter esse período de tempo em que as pessoas se esqueceram completamente do preço e depois se resumiu a semana 200. Então eu não espero que isso seja um motivo para chegarmos à semana 200 novamente. Acho que a razão pela qual o Bitcoin teria que vir a esta semana 200 novamente é algo assim. O que aconteceu em março, onde foi apenas um amplo evento de mercado que derrubou todos os mercados e então tem que ser cisne negro. Mas você não pode sentar aqui e me dizer o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia é um evento do cisne negro que é chamado de branco.
micro evento cisne é chamado de macroeconomia, ok? Nós estivemos em geopolítica, macrogeopolítica, certo? Estamos esperando isso há muito tempo, nada disso é uma surpresa. Taxa de juros como nenhuma dessas são eventos do cisne negro. Não somos um cisne negro. Você sabe como seria raro que outro evento do cisne negro acontecesse dentro de 2 anos de um evento do cisne negro, certo? Então perceba que os 200 por semana, na minha opinião, estão fora da mesa agora. Eu não desacredito agora. Poderíamos teoricamente descer para a semana 200. Digamos que vemos uma capitulação total. Sempre houve uma razão real agora. Eu não vejo. Eu adoraria ouvir os pensamentos de vocês no chat ao vivo. Vocês acham que há uma razão para me dizer? Me dê uma razão agora que o Bitcoin precisa testar suas 200 semanas. Para mim uma razão agora. Porque é possível que seja possível e não só é possível se isso acontecer. Ainda seremos extremamente otimistas porque está acima do máximo anterior de todos os tempos. Finalmente. Agora. Então que é um ótimo momento para o Bitcoin estar nesta posição exatamente onde está testando os mínimos anteriores da consolidação após a alta inicial logo quando a semana 200 está finalmente em 19.276, onde nosso recorde anterior foi de 19.666, certo? Não é tão interessante o neste gráfico de Bitstamp que não é realmente o máximo anterior de todos os tempos em Binance, mas não é tão estranho 19.666. Ok, agora temos alguns adoradores do diabo. Eu acho que no mercado, mas a mesma coisa 19.666 você deveria ter sabido isso é um número tão estranho. Adivinhem, não foi a alta para o Bitcoin que acabamos rompendo isso e então eu acho que poderíamos dizer que a semana do Atum nem está em posição de ser testada agora. Mas estarei aqui nas próximas semanas. Provavelmente, leva tempo para a semana 200 chegar, mas ainda está um pouco abaixo do máximo anterior de todos os tempos. Então quase nem está na mesa. Mas vocês têm uma razão pela qual o Bitcoin precisa testar a semana 200 agora. Vamos ver a Apple e Microsoft fazendo Call of Duty no blockchain. Isso não é um motivo para o Bitcoin ir ainda mais longe, certo? Apenas invasão da Ucrânia. O que é improvável. Quero dizer, parece que Biden vai colocar sanções econômicas em você. Quero dizer, nós realmente achamos que você conhece, alguns menores questões geopolíticas vão causar um cisne negro disso. Não, quero dizer, é o que é. Se algo acontecer, é o que você sabe. Estamos falando sobre a Ucrânia e a Rússia há anos. Você sabe. Então é como se eles estivessem tentando trazer o maior número possível de razões para dizer que um evento do cisne negro está chegando. Mas na realidade para aqueles que realmente seguiram os mercados. E seguimos, você sabe, política econômica e geopolítica, sabemos que muitas dessas coisas são coisas que se esperavam. É cisne branco, não é cisne negro, certo alguém? Diz, por favor, veja o volume no gráfico de 2 horas. Temos algo acontecendo no gráfico de 2 horas que é significativo. Aqui está o que eu vou te dizer. No gráfico de 2 horas. Se olharmos para o volume que eu gosto, o gráfico de 2 horas não é o de 4 horas que é extremamente popular desde que o Bitcoin viu a queda inicial onde viemos aqui parece. Não vimos. Nós nem precisamos olhar para as 2 horas para descobrir isso. Só temos que olhar para o Bitcoin de 6 horas. Ainda não viu o volume de compra institucional para confirmar um canto inferior direito que está claro. A última vez que vimos o volume de compra institucional foi em 19 de maio de 2021 e foi quando o Bitcoin teve uma baixa de 30 mil. Certo? E então essa foi a última vez que vimos o volume de compra institucional e adivinhe o que era isso, um fundo. Poderíamos considerar que um fundo sim. Nós viemos e formamos mais alguns baixos dentro de $1.000 desse fundo. Mas esse era o fundo para o canto superior direito. Então esse foi o instituto inicial. Então o volume institucional veio em 19 de maio. Desde então, onde tem estado o volume institucional? Não tem estado lá. Adivinhe que nem vimos a pressão institucional das células agora. Este é um gráfico horrível de se olhar para o volume porque é pouco carimbado e não Binance para o emparelhamento Lucid, que tem o maior volume no mercado de criptomoedas. E então o que você pode ver aqui, ainda bem claro que não há volume institucional desde 19 de maio, certo? Vimos um pouco de volume institucional em junho. Isso foi o seguinte maio. Então esse foi o canto inferior direito 2 picos de recompra institucional, mas desde então ainda temos que ver que só vimos a pressão celular. E, a propósito, a pressão celular tem sido menor do que vimos, mesmo desde a queda inicial, certo? Então, o que isso nos diz que as instituições que eles estão controlando o preço número 1, especialmente com esse top de 69 mil, mas o número 2, é que eles estão menos dispostos a desistir de seu Bitcoin direito. Eles não estão querendo vender a esses preços. Eles estão bem.
manipulando-os. Então o que isso diz em uma tese mais macro é que eles querem realmente acumular. Eles não estão procurando onde vender Bitcoin. Eles estão olhando onde poderíamos comprar Bitcoin. E eu falei sobre isso antes que eles precisassem mover o Bitcoin de lado por um longo tempo. Porque qual é a única maneira de obter uma boa oportunidade de compra em um ativo? É para fazer as pessoas esquecerem o ativo. Porque então há um volume baixo da mesma forma que eles conseguiram superar o Bitcoin em 69 mil em ponto. Porque há um volume baixo. Eles conseguem obter o melhor preço possível se houver baixo volume. Mas o problema é que esse é o primeiro mergulho e todo mundo está falando sobre isso. Na verdade, se você for ao google.com tendência